Histórias de luta e de sucesso. É um projeto que já é sucesso há bastante tempo. E a gente tem como inspiração a história de outros, para que a gente possa entender o que aconteceu na vida de outros e a gente tentar seguir este mesmo caminho. Todas as vezes que a gente fala em gestão, a gente está falando o seguinte: olha, o que eu tenho que fazer de melhor para a minha oficina? Esses dias eu até gravei um vídeo no Instagram e publiquei falando o seguinte, que é impossível, mas é impossível, a sua oficina ganhar dinheiro sem gestão. Você pode ser o cara mais fera do mundo na área técnica, você pode conhecer tudo da parte técnica, mas se no momento que a gente está vivendo hoje, você não entender de gestão, você não trabalhar e implantar um pouquinho a gestão no dia a dia da sua oficina, não tenha dúvida. Você não vai conseguir ter a oficina equilibrada, que é o sonho de todos nós. Então, esse projeto de histórias de luta e de sucesso, primeiro, é para mostrar que nós todos lutamos muito. Eu sei o tanto que cada um de vocês está lutando, o tanto que cada um de vocês está trabalhando no dia a dia para poder conseguir sustentar a vida, a família, para conseguir ter fôlego e principalmente para conseguir almejar alguma coisa no futuro. Uma viagem para o Nordeste, uma viagem para o exterior, trocar carro, comprar a casa própria, comprar o galpão próprio. A gente só consegue isso com gestão. Então, essa história de luta e sucesso é para mostrar o seguinte: olha, estamos no mesmo barco, estamos lutando juntos. Porém, quando a gente olha para o lado, por que algumas oficinas estão mais equilibradas que a nossa? Por que alguns donos de oficina conseguem se programar para comprar o imóvel deles, comprar o galpão? Por que algumas oficinas conseguem investir no piso, colocar um epóxi bonito? Por que algumas oficinas conseguem clientes mais próximos, mais fiéis? Por que acontece tudo isso? Porque elas conseguiram sucesso. Como que eu faço essa transição de sair da luta que eu tenho todo dia, que eu sei que você tem, para conseguir continuar lutando, mas ter resultado? Gestão. E quando a gente vê que tem oficinas que estão fazendo isso, e olha, a gente está trazendo oficinas nesse projeto, a gente está trazendo oficinas de todos os tipos, de todos os perfis e de todos os tamanhos, porque a gente sabe que uma delas vai se identificar com você. Por isso que é importante acompanhar. São 40, 50 minutos que a gente está contando algumas histórias aqui e que eu tenho certeza absoluta. E é a palavra principal que a gente usa de servir de inspiração para você. É algum insight, é alguma coisa que você escutar nesse bate-papo, até porque não é live, hein, gente? É bate-papo, é alguém contando uma história para mim e eu conversando com essa pessoa e vocês conversando com a gente para a gente poder se interar aqui no meio, se interagir. Essa é a proposta. Então, é diferente de live. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu faço muitas lives. Histórias de luta e sucesso não é live, tá bom? Então, agora eu quero convidar o Luiz, da Oficina Liciotti, lá de Ribeirão Preto, que tem um perfil lá de oficina diferente da Oficina Pontocar, da Oficina Alto Castelo e da Oficina do Pituche, que já conversaram comigo. E agora nós vamos escutar essa história de luta, mas de sucesso. Luiz, cadê você? Boa noite, Fábio. Como é que tá? Ei, Luiz. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Tô nervoso, né? Mas tá bom. Eu ia falar isso agora. Primeiro é o seguinte, né? Agora que você está aqui, eu preciso pedir desculpa para você e para todos que estão participando com a gente. Que hoje eu estou aqui em São Paulo e eu estou no quarto do hotel. Então, normalmente eu faço na empresa ou na minha casa, tal, mas hoje eu estou no quarto do hotel aqui, então dá para ver aqui, né? O quarto é um quarto só, né? Então, mas enfim, tá de boa e eu estou muito feliz de estar falando com você. Sabe o que é legal do que você falou, que está nervoso? É que um monte de gente, um monte de donos. Gente, todas as vezes que eu falo
proprietários ou donos de oficina, eu estou falando donos e donas, proprietários e proprietárias. Eu estou abrangendo tudo, tá bom? Então, todas as vezes que eu começo a bater um papo com alguém que começa assim, Fábio, estou meio nervoso, eu falo o seguinte, olha, fique tranquilo, porque todos os donos de oficina, na sua grande maioria, e aí tirando alguns influenciadores, donos de oficina que tem aí no mercado, tirando eles, todos eles têm a mesma característica, né? De quando vai começar a conversar alguma coisa assim, ficar nervoso, enfim. Bom, eu quero reforçar o que eu acabei de falar, Luiz, sem repetir demais, mas só falar o seguinte, olha, não é live, não é palestra, é um bate-papo. Você vai contar a sua história e as pessoas que estão aqui participando com a gente vão aproveitar alguma coisa dessa história de vida sua para entender o que você fez da virada de chave para lutar muito, como tantos outros estão lutando, mas conseguir agora ter sucesso. Então, muito feliz de você estar aqui comigo nesse projeto tão bonito que a gente está fazendo, junto com o Oficina Brasil, que é o maior meio de circulação de informações do nosso setor automotivo. Então, feliz demais. E agora eu já falei demais, eu quero passar para você, Luiz. E queria, assim, para a gente poder não ir lá no final e já contar o sucesso, eu queria que você começasse a contar um pouco da história da Oficina Liciotti. Assim, era para o seu pai estar junto com a gente, mas tem esse resguardo, esse cuidado em relação à Covid. Você fica na cidade, ele fica em outro lugar. Enfim, de onde que surgiu a ideia do seu pai abrir uma oficina? Começa a contar essa história e, só para te ajustar aqui, eu não quero ficar te interrompendo, mas toda vez que eu quiser falar alguma coisa assim para contribuir com alguma coisa que você está falando, eu vou meio fazer um sinal aqui com a mão e aí a gente vai conversando. Boa noite a todos. Esqueci disso daqui, gente. Meu Deus do céu. Boa noite a todos. Super, hiper, mega feliz de todos estarem aqui. E olha, você que tem o link, dispara, convida aí seus amigos, os outros mecânicos, coloque esse mesmo link nos grupos de grupos de WhatsApp que você participa, porque, de novo, essa história vai te ajudar a te inspirar a seguir um caminho muito legal na sua vida. Luiz, é contigo. Boa noite a todos aí também. Bom, contar a história da mecânica Liciotti sem contar a história do meu pai é impossível, né? Ele morava na zona rural até os 11 anos de idade, mas sempre teve o sonho de ser mecânico. Mexia nos tratores lá da onde ele morava. Qual cidade? Brodowski. Morou em muitas cidades, morou em várias cidades. Morou no Paraná, mas ele nasceu e foi criado ali em Brodowski. Aí mudou, voltou para Brodowski. Aí ele mexia, gostava de mexer, desmontar as coisas na roça, lá, né, que é onde eles moravam. E aí, como antigamente o pessoal mudava muito, de uma hora para outra, meu avô decidiu mudar para Ribeirão, vamos para a cidade. E aí meu pai deve ter pensado, bom, é agora, né, porque na roça eu não vou trabalhar de jeito nenhum. Isso ele fala para a gente. Verdade. Ele não queria, ele sempre quis ser mecânico e não ia trabalhar na roça, não queria, não gostava. E aí veio para Ribeirão, minha avó começou a ir atrás de oficina para ele trabalhar, né? E com 11, 12 anos começou a ir atrás e achou uma oficina que existe até hoje aqui em Ribeirão, uma oficina grande. Ele trabalhou de ajudante, sem receber, era normal acontecer isso, né? Trabalhava de auxiliar, sem receber, para aprender a profissão. E sofreu. Para aprender alguma coisa. Sofreu muito, né? Sofreu a vida inteira aí na caminhada dele até montar a oficina. Bom, aí trabalhou nessa oficina, foi para concessionárias aqui em Ribeirão da Volks, teve umas 2, 3 que ele trabalhou oficina independente, e meu pai sempre teve muito dom para mexer com carro. Meu pai, a profissão, a mecânica, para ele é um dom, não é uma questão de vou trabalhar para ganhar dinheiro, ele sempre teve esse dom, e ele foi tendo sucesso, né? Como ele mesmo disse para mim, sempre falou para mim, quando a gente faz as coisas com amor, o dinheiro é consequência. Ele foi tendo sucesso. Quantos anos, Luiz, que ele começou a trabalhar com oficina? Antes de abrir a Liciotti? Não, ele começou com 11 anos, começou em 69. Não. Em 69,
Aí trabalhou de empregado até 88, mais ou menos. Eu não lembro data, assim, eu sou bom para data, mas com relação a isso eu não lembro direito. Mas eu lembro que até 87, 88 ele trabalhou de empregado, aí encheu o saco, porque não conseguia, né? Tinha 2 filhos já, não conseguia chegar perto do sonho dele, que era ter uma oficina, ter uma vida melhor. Ele sempre pensou muito no futuro. E aí começou a trabalhar na garagem. Trabalhava em oficina independente, como empregado, né? Comissionado, que fala antigamente, não tinha, nem registro tinha. E começou a fazer bico na garagem, e ganhou os clientes dele, e chegou uma hora que começou a ficar difícil de trabalhar na garagem. Bom, agora vai ser a hora, vou montar minha oficina. Aí conseguiu arrumar um terreninho aqui no bairro, coberto com meia dúzia de telha Eternite, fez um escritorinho lá de bloco, com pedra brita no chão, assim, bem simples mesmo, né? E eu lembro, eu estava até pensando hoje, né, que ensaiando algumas coisas para falar, mas aí vai saindo naturalmente. Eu lembro que a gente, logo que ele montou a oficina, a gente ia em casamento, ia em festa de aniversário, assim, com parentes, sabe? Eu, minha mãe, minha irmã, no carro, ele parava no semáforo, entregava os cartãozinhos de visita, vai na minha oficina, ela é simplesinha, mas eu sou muito bom no que eu faço com amor e tal, e sempre foi assim, cara, meu pai sempre foi muito carismático, sabe? Bom de conversar, e sempre foi muito bom mecânico, então não tinha como dar errado, né? Não tinha como dar errado, e foi crescendo, aí ali já não dava mais, onde ele estava, comprou a casa. Ele estava na garagem da sua casa. Ele estava na garagem, aí ele alugou esse terreninho aí. E olha que legal, né? Assim, eu Fábio, todo mundo sabe que minha vida é visitar oficinas e ficar dentro de oficinas. Algumas eu fico mais tempo, outras menos tempo, mas minha vida sempre foi essa. E o que é legal é o seguinte, Luiz, o que você está falando acontece com muitas outras oficinas. Começar na garagem, depois pegar um terreninho menor e assim por diante. Mas continua aí que está bem legal. Tem certeza que o pessoal... uma coisa, antes de você voltar a falar, é assim, ó, pessoal, vocês que estão participando com a gente, coloca nos comentários também se aconteceu alguma coisa com você desse tipo de história, para a gente poder começar a entender aí se você está vivendo ou viveu alguma coisa parecida com o que o Luiz está falando. Até porque trabalhar com oficina dá dinheiro, mas a gente precisa administrar e às vezes a gente acha assim, é muito difícil para mim. Não, é difícil para todo mundo luta. Continua aí, Luiz. Então, aí essa questão dele divulgar, né, o trabalho dele, ele entregava os cartãozinhos de visita, quando não tinha cartãozinho de visita, pegava uma caneta ali no porta-luva do carro, anotava o nome dele, nem telefone não tinha, porque era caro ter telefone na época, né? Anotava o endereço, vai lá, me indica, por favor, eu estou começando agora, eu sou bom no que eu faço, minha oficina é simplesinha e tal, mas você vai gostar do meu trabalho, e o pessoal foi gostando, cara, foi gostando e foi aumentando a clientela, até que começou a prosperar, né? É inevitável, você começa a prosperar. Claro. Trabalha com honestidade, trabalha bem, entendeu? E faz as coisas certas, começou a prosperar, comprou a casa que ele mora até hoje, e do lado da casa, no fundo, assim, né, é o salão, que é onde a gente está hoje, né? Tá, mas peraí. Deixa eu só entender. Começou numa garagem, foi para um terreno, e do terreno, seu pai comprou a casa onde ele mora hoje. Onde ele mora com a minha mãe hoje. E onde é a oficina até hoje. Tá, e aí, nesse terreno da casa, fez a oficina. Já tinha um galpão no fundo, né? Aí o corredor de entrada passa do lado da casa dele. E aí começou lá, em 94 ele foi para lá. Tem até outro caso engraçado, que no terreninho lá onde era a oficina dele, a primeira oficina, não tinha um pingo de segurança. Todas as ferramentas eram tiradas da salinha que servia de escritório e almoxarifado, tirada de manhã, trabalhava de noite, ele fechava com uma corrente lá e nunca foi assaltado, cara. Que coisa, hein? No último dia, antes de mudar para o salão que a gente está hoje, ele foi lá pegar umas últimas coisas, a porta estava arrombada, mas já não tinha ferramenta nenhuma lá, né? Não tinha mais nada lá. E os caras tentaram arrombar com uma alavanca. E essa alavanca a gente tem até hoje na oficina. Usa como ferramenta para forçar, para tirar a bandeja, entendeu? É até engraçado.
Aí, em 94, ele foi para lá, mudou para lá, né? Aí já tinha ele, mais 2 funcionários, e foi caminhando, foi crescendo, mas continua lá até hoje. E em 97 eu entrei na história. 97. Quantos anos você tinha? Tinha 13 para 14 anos. 13 para 14 anos? Tinha 13 anos, foi em 96. Ô Luiz, agora antes da gente caminhar com essa história, eu sei de uma história de uma cartinha que você tem até hoje, está até meio borrada, assim, meio marrom, escrita à mão. Tá aí? Vira ela para cá. Na verdade, quem tem é meu pai e minha mãe, né? Foi difícil de tirar da minha mãe isso aqui. Não, mas ela tá valendo a pena. Não dá para ler, mas dá para ver como é que tá. Então, esse aqui é o seguinte. Conta a história dessa cartinha. Isso aqui é o seguinte, eu ia para a oficina com meu pai com 8, 9 anos, depois que ele ia almoçar, né, e me levava de vez em quando. Eu queria ir todo dia, mas ele não queria. Meu pai, na verdade, nem queria que eu fosse mecânico. Ele queria que eu estudasse, mas mal sabe ele que o tanto que a gente tem que estudar para ser mecânico, né? Pois é, ué. Então, aí ele me levava lá e eu ficava varrendo as pedrinhas lá, e ele deitava debaixo do carro, eu deitava junto com ele, ele entrava dentro do carro, eu entrava junto com ele ia testar carro, eu ia junto com ele. Essas coisas de criança, né? Que o pai é o nosso herói, o ídolo, é a referência. E aí eu vi que aquele dia, cara, meu pai estava nervoso, estressado, tinha recebido cheque sem fundo, trabalhando ele mais um mecânico, um ajudante, eu não lembro, e tudo enrolado. Tem dia que oficina mecânica, todo mundo sabe, né? Pode falar. Só que você falou cheque sem fundo, é só para lembrar, né? Que hoje em dia cheque quase não existe mais, né? Mas naquela época era muito comum a gente dar cheque e receber cheque, né? Então, o que tinha de cheque sem fundo, meu pai do céu, viu? Hoje em dia eu não pego cheque mais. Quase ninguém pega, né? Quase ninguém pega. Ninguém pega. Mas e aí? Aí, seu pai teve um dia daqueles difíceis. Isso. E aí? Como tem até hoje, toda oficina, não tem tem dia que não vai, tem dia que não, das coisas, mesmo com processo, com planejamento, tem dia que não sai. E esse dia foi um dia. E eu tinha 8 para 9 anos, eu queria meu pai em casa à noite para brincar comigo, né? Eu fui lá para ficar junto com ele, mas ele trabalhando, eu queria, na verdade, ficar junto com ele, chegar à noite ele brincar. E meu pai estava muito nervoso aquele dia, estressado, sabe? Xingando e tal. E aí eu falei, nossa, mas se meu pai sair da oficina desse jeito, ele não vai brincar comigo, né? Do jeito que ele está aí, e já era bem à noite, era umas 8 horas da noite isso. E eu lembro que até foi um cliente que me levou embora, que ele ficou até tarde da noite trabalhando aquele dia. Aí eu entrei no escritório e escrevi a cartinha, né? Se você quiser que eu leio... Quero, claro que eu quero. Aí eu queria o quê? Eu não queria que ele ficasse nervoso, para ele não passar mal e para ele chegar bem em casa para me brincar. Aí eu escrevi, pai, o senhor é meu melhor amigo, o senhor é meu futuro. Eu sou o passado do ontem, até meio sem sentido, né? Papai, não fique nervoso quando as coisas não dão certo na oficina, porque o senhor pode morrer, e sem o senhor a família não tem sentido. Olha, foi isso, eu queria que, com 8 anos, eu queria que ele chegasse bem, parasse de ficar nervoso. E naquela época, eu não queria que meu pai ficasse nervoso, e eu entendia que não podia ficar nervoso, mas hoje eu não consigo entender que não pode ficar nervoso. Ai, viu? Ô Luiz, mas assim, olha, eu vou falar uma bobagem aqui, viu? Mas teu pai e tua mãe escutar o que você falou agora aqui, eles devem estar com o olho cheio d'água, viu? Né? Olha. E olha que legal, o James de Lima Amaral, ele falou o seguinte, por isso que a gente fala que são histórias bonitas, né? Meu pai começou como o seu. O meu começou só arrumando Corcel 1 de taxista em meados dos anos 70. Aprendeu tudo com o pai dele. Hoje tem 40 anos e 10 anos de profissão. Que legal, né? Eu acho que é legal isso. Mandar um abraço para todo mundo que está aqui. Mandar um abraço para o Fábio, lá de Araraquara. Mandar o Fábio também, ele está naquele grupo de gestão nosso, do WhatsApp. Mandar um abraço para ele. Mandar um abraço para você também. Abraço aí, Fábio. O Fabrício está falando o seguinte, né? Com certeza, esse foi o tradicional início para muitos bons mecânicos. Começar como aprendiz ajudante de mecânicos sem remuneração, apenas para aprender a profissão. Ele começou, o Fabrício, com 8 anos de idade. Gente,
como que isso é legal, né? Nossa, eu fico feliz da vida de escutar isso, porque mostra e comprova que esse projeto que o Oficina Brasil, junto comigo, estamos fazendo, é um projeto que está no caminho certo, que é dividir e compartilhar esse tipo de informação de uma forma diferente mesmo. A gente está conversando, e aí eu, pelo menos, eu tenho certeza absoluta que seus pais escutando, você lê uma cartinha dessa hoje, né? Que você escreveu quando você tinha 9 anos, eles escutaram e você falar, eles estão lá, precisando de um lençol para secar os olhos lá. Mas legal, nossa, super legal, Luiz. Ô, Luiz, deixa eu perguntar uma coisa. Bom, você falou que aí, com 13 para 14 anos, você aí já estava um pouquinho mais crescido, você começou a entrar, e ali você começou começar a mexer também, começar a se envolver um pouquinho mais. Como é que foi dali para frente? Eu sempre fui uma criança, né, quando criança, muito fuçona, né? Eu sempre gostei, eu sempre quis ser mecânico. Porque eu via meu pai mecânico, eu queria ser mecânico. Meu pai é palmeirense, eu sou palmeirense. Meu pai é mecânico, eu sou mecânico. Meu pai pedala, eu pedalo. Então, mais ou menos assim, sabe? Bom, não fala em futebol aqui não, tá proibido. Desculpa. Não, porque eu sou cruzeirense, então eu tenho que ficar quieto sempre. Tá complicado. Quando alguém vem falar de futebol, eu falo assim, não, peraí, não pode falar, porque o Cruzeiro, eu tô achando que ele vai cair para a Série C mesmo, Nossa, viu? meu Deus. Não, mas vamos lá. Só para a gente se divertir um pouquinho. Eu sempre gostei muito, né, de carro. Eu ia na oficina nessa idade aí com 8, 9 anos e ficava pegando rolamento de câmbio para fazer carrinho de rolimã, fazia carrinho de rolimã para meus amigos da rua, sabe? E eu desmontava bicicleta, desmontava carro de frição, essas coisas. E aí, falei, pai, eu quero ser mecânico. Ele sempre relutando, não, você não vai trabalhar em oficina, não, você tem que estudar. Não, chegou um dia que eu pus uma botina lá em uma calça e entrei, porque o fundo da casa do meu pai sai para a oficina, né? Aí ele saiu para trabalhar, eu saí atrás dele, falei, agora você vai me ensinar, porque ele tinha colocado um primo meu, falou, você vai ensinar os outros, não vai ensinar eu? Você vai ter que me colocar. Aí eu comecei a trabalhar com ele, só que eu estudava também, né? Então, assim, até os 16, 17 anos, até acabar o terceiro colegial, trabalhava meio período, às vezes já estava fazendo bastante coisa, mas desmontava um carro de manhã, à tarde eu já não estava trabalhando. Aí quando eu acabei o colegial, aí o bicho pegou. Aí meu pai me registrou, entendeu? Aí eu já era funcionário dele, funcionário da Mecânica Liciotti. E aí o bicho pegava. Então, era isso que eu ia perguntar. Bom, eu tenho certeza absoluta que esse pessoal que está nos assistindo hoje, e esse bate-papo vai ficar gravado, eu tenho certeza que outros vão assistir depois, eles vão se identificar com essa pergunta que eu vou fazer agora para você, Luiz. Você começou a trabalhar, seu pai te registrou como funcionário. Como é que foi o conflito de gerações entre seu pai pensar de um jeito e você, por ser mais novo, pensar de outro? E tudo que nós estamos contando aqui, e eu sei porque eu conheço sua história bem, como que naquele momento que você começou a trabalhar como funcionário, como que as coisas aconteciam? Porque tudo que vocês têm hoje, tudo que seu pai tem hoje, veio da oficina, e isso é muito importante. Porém, o que muitas vezes esse pessoal um pouco mais antigo esquece é que, eu não estou falando do seu pai, estou generalizando, é que muita coisa mudou. E naquele tempo as coisas davam certo porque você não precisava de tanto controle, porque você não precisava, as margens eram maiores, tudo era um pouco mais fácil. Hoje em dia o cliente é mais enjoado, peça é mais difícil de encontrar, funcionário você precisa, hoje em dia tem uma palavra muito forte que está sendo usada, né? Você precisa humanizar a relação entre os funcionários, porque se você não humanizar, você não consegue extrair deles a melhor produção possível. Então, Luiz, o que eu quero perguntar para você é assim, primeiro, se teve conflito de gerações, assim, de opiniões por ser pai e filho trabalhando juntos, não agora, tá? Eu estou falando mais ali da época que você era funcionário. E essa é a primeira pergunta, né? E a segunda, dentro desse contexto todo, é tentar entender um pouquinho como que era a gestão, como que seu pai conduzia, não vou nem falar de gestão, como que seu pai administrava a oficina, ou se administrava, ou se não administrava. Aí a gente já começa
a caminhar da metade para o final aqui desse bate-papo nosso, entendendo esse processo, porque acho que é dessa metade para o final que nós vamos render mais aqui. Ô, Fábio, eu vou começar da segunda pergunta. Legal. A gestão do meu pai, porque de certa forma teve uma gestão, porque deu muito certo para ele, entendeu? Meu pai construiu um patrimônio tocando oficina, entendeu? Você falou uma coisa que é muito real, as coisas eram menos complicadas, não era mais fácil. Eu acredito que a caminhada dele foi muito mais difícil que a minha. A caminhada de um pai de algum mecânico da minha idade que está vendo o vídeo aí foi muito mais difícil que a dele. Só que hoje as coisas são mais complicadas, mais complexas, entendeu? Tinha gestão porque deu certo. Não tinha processo, essas coisas que a gente faz hoje na oficina, que a maioria das oficinas de sucesso faz. Eu comecei a aprender esse tipo de gestão agora, há 3 anos atrás, quando eu vi que a água passou do nariz. Mesmo sendo formado em administração de empresa, eu quase quebrei. Entendeu? Porque eu tive que aprender meio que na dor. E você falou uma coisa agora que é a realidade de muitas oficinas, que ou quase quebraram, ou estão em muitas dificuldades, e aí, de novo, é essa história que a gente quer escutar para falar assim, olha, me dá uma ideia do que você fez para ver o que eu posso fazer e tentar buscar alguma coisa melhor também. Tá, bom, e aí com a segunda pergunta foi com relação ao conflito, né? Começando lá de trás, da adolescência. Adolescente é triste, você sabe. Trabalhando com o pai, aí você começa a aprender mais. Bom, agora eu sou mecânico já. Sabe fazer um freio traseiro, você já é mecânico. Sabe regular um carburador, que eu gostava muito de mexer em carburador antigamente. Nossa, sou mecânico. Então, o pai já não é mais o ídolo, né? Que você já está com 16, 17 anos, passa a ficar meio anti-herói, né? Tinha conflito sim, tinha conflito que às vezes a gente não conseguia separar a casa da oficina, entendeu? Que hoje a gente não trabalha junto mais, mas meu pai está do lado sempre lá, graças a Deus. E hoje a gente sabe separar, a gente tem uma relação maravilhosa. Sempre tivemos uma relação boa, mas trabalhando junto, a coisa vai se desgastando, entendeu? Verdade. Aí fica difícil. Isso aí foi um dos motivos que a gente conversou, pai, você precisa parar, tal, porque nossa relação de pai e filho já não estava existindo mais, entendeu? Estava muito desgastado. E hoje, graças a Deus, é muito, muito, muito legal. Mas o conflito tinha muitos conflitos, e eu não sabia administrar isso, sinceramente. Os conflitos começaram a diminuir, Fábio, quando eu mudei. Quando eu comecei a pôr a mão na consciência, falou, putz, mas peraí, eu tenho que respeitar. As coisas precisam mudar, mas não vai ser na minha hora, entendeu? O nosso conflito começou a diminuir um pouco. Mas chegou uma hora que eu precisei tomar atitude, porque senão a vaca ia pro brejo. E na realidade, a falta de equilíbrio entre pai e filho traz desequilíbrio para a própria oficina, né? Com certeza, isso ficava evidente para a equipe, né, para você discutir na frente de funcionário, entendeu? Eu não tinha noção nenhuma de gestão de pessoa, entendeu? Eu tenho um jeito diferente de lidar com pessoas do que meu pai tinha, lógico, é outra cabeça. Mas naquela época eu não entendia que eu tinha que elogiar na frente de todo mundo. Ele não entendia que tinha que elogiar na frente de todo mundo e chamar atenção sozinho. Acontecia mais ou menos ao contrário, sabe? Ô Luiz, só para olhar aqui, ó, o Fábio, lá de Araraquara, ele falou assim, eu achei engraçado isso, comecei trabalhando de graça e ainda tomei uma chave L na cabeça, mas graças a Deus deu tudo certo. Todo mecânico tem uma história bem engraçada. E ó, de verdade, eu e o Oficina Brasil, a gente assumiu um compromisso assim de tentar continuar com esse projeto bastante tempo, para a gente escutar histórias de muita gente, porque a história de um é diferente. A sua história é completamente diferente da história do baixinho da oficina do Pitucha, que é diferente da oficina Alto Castelo e da Pontocar. Cadê? O Adilson falou assim que a sua oficina é excelente e que você é um ótimo profissional. Abraço aí, parceiro. Pedro Paulo, um grande abraço. Nossa, você é parceiraço. Ele é o presidente do Sindirepa Pernambuco, fica lá em Recife, e ele falou assim, ó, histórias emocionantes
comoventes e realistas. São o retrato do início da vida profissional de grandes empresários da reparação na atualidade. Com certeza. O Fabiano, ele colocou assim, confesso que tive e tenho maior orgulho em ter trabalhado com o senhor Luiz e agora com o Júnior da oficina. Legal, Fabiano, trabalha com você aí. Só faz mais de 20 anos que o Fabiano trabalhou lá. De vez em quando eu dou essas paradinhas, porque eu acho legal o que o pessoal tá colocando, né? O Fábio colocou outra coisa aqui, a administração de oficinas é muito diferente de uma administração comum. Eu falo o seguinte, a administração de oficinas, o cara, ele só ser um bom administrador, ele não vai conseguir administrar uma oficina, ele tem que saber um monte de coisa. Mas, Luiz, deixa eu caminhar aqui, eu sei de um negócio da sua história que eu acho que vai ser legal comentar aqui, enfim, né? Eu acho que vai inspirar muita gente. Num determinado momento, aí eu não sei, você que vai ter que contar para a gente, se você já atuava diretamente ou não, mas você era responsável de cuidar da recepção e seu pai mais envolvido com o pátio. Teve uma coisa assim, né, na oficina, que você ficava um pouco mais ali... eu sempre trabalhei no pátio muito, sempre fiquei no pátio. Eu misturava as coisas, fazia de tudo e quase não fazia nada certo, né? Porque queria fazer tudo. Legal. Reparar os carros fazia certo. A gestão não fazia, não. Mas assim, em algum momento você percebeu que vocês não tinham envolvimento com contabilidade, que não fazia nenhum tipo de gestão? Como é que isso aconteceu na vida sua? Não sei se foi há 10 anos atrás, ou enfim, ou foi quando exatamente você sentiu que, cara, se eu não tomar um jeito aqui, acho que eu vou quebrar. Enfim, quando que foi isso? Porque esse ponto, Luiz, ele é muito importante, porque isso acontece nas outras oficinas, e às vezes as outras oficinas demoram demais para identificar esse ponto que eu chamo de virada de chave, né? Mas eu não quero falar da virada de chave ainda, eu quero falar assim, Luiz, teve algum momento lá atrás com seu pai ou com você, ou vocês conversando um com o outro, que vocês viram que estavam trabalhando muito, tinham um movimento legal, mas o resultado final não estava bom? Eu sempre percebi isso. Depois que meu pai me colocou de sócio dele, eu comecei a ficar mais dentro da situação financeira da oficina, porque até 2010 eu era funcionário dele, né? Então eu trabalhava no pátio, eu atendia cliente, eu testava carro de todos os funcionários, eu era um bombeiro, entendeu? Todos os mecânicos que tinha lá, às vezes o cara não conseguia resolver um problema, eu fazia o meu e o dele, e não tinha noção nenhuma da parte financeira. O que eu imaginava vendo de fora? A oficina dá dinheiro demais, né? E eu tô ganhando pouco. E eu preciso conversar com meu pai. E que é o que a maioria dos funcionários das nossas oficinas acham. Mas eu deixo claro isso para meus funcionários. Mostra a situação em números e tudo para ver que não é mar de rosa, né? Se a gente não lutar todo mundo junto, remar para o mesmo lado, não vai. Bom, continuando aqui, aí em 2011 ele me colocou como sócio. Olha, seguinte, você vai ser meu sócio agora, né? Meio a meio. E aí uma das condições era, pai, eu pedi para ele, pai, eu quero participar da oficina, não quero só ser sócio para ganhar mais, eu quero participar da administração, eu quero implementar algumas coisas que eu penso aqui. Aí, tipo assim, tentei no começo, mas aí a gente começou a ter um pouco de conflito, sabe? Quer saber, eu vou deixar quieto, senão a gente vai ficar brigando. Tá entrando no meu bolso aqui, eu pensei assim, até um modo egoísta de pensar. Mas eu pensei que eu não queria brigar mais com meu pai, né? Então eu fui deixando. Aí em 2013, cara, eu comecei a ver que a oficina não dava dinheiro desse jeito. Tinha alguma coisa errada, que a gente trabalhava demais, né? Tinha um fluxo muito grande, sempre tivemos, graças a Deus. Era carro enfiado um debaixo do outro no elevador, tinha que empurrar e tirar carro para fora todo dia. Eu falei, gente, nós trabalhando tanto e não vejo resultado, não dá certo. E aí eu comecei já estava nessa época de smartphone, eu comecei a pesquisar sobre como administrar uma oficina, aí apareceu você lá, eu comecei a ver seus vídeos, né? E vi que a Ultracar era uma empresa de software, a gente não tinha software, tinha um softwarezinho lá que um cliente fez em troca de um serviço,
mas ele não fazia nada. Eu vou ligar lá. E fiz orçamento e tal, conversei um tempão para negociar e implantamos lá o Ultracar Web, na época. Mas, assim, eu implantei, mas eu não tinha tempo, não tinha quem lançasse as coisas no sistema, alimentasse o sistema de forma correta. Eu não imaginava o que era um indicador na minha vida, nunca tinha analisado, né? Não sabia nada, não sabia o que é um ticket médio, nada, ponto de equilíbrio. Tinha escutado isso na faculdade, mas na faculdade eu nunca imaginava que eu ia usar isso na oficina, né? E hoje eu uso muito. E aí eu vi que a coisa não ia, cara. Agora eu preciso ir atrás. Em 2013, aí eu coloquei o Ultracar o Ultracar Web na oficina, mas mesmo assim foi caminhando, não colocava nada no sistema, não alimentava o sistema. Até 2017 eu comecei a procurar ajuda mesmo, porque aí a coisa estava feia. Aí já tava quando você fala que a coisa estava feia, a gente não precisa entrar muito em detalhes, mas a relação pagar e receber não estava equilibrada, é isso que você está falando? Nunca nós deixamos de pagar uma conta, um funcionário, nada, nunca atrasou nada, nunca. Só que eu via que a gente trabalhava um dia pelo outro. Trabalhava hoje, passava o cartão, recebia amanhã. Estava tudo alavancado, sabe? Tudo antecipado. E não tinha tranquilidade para trabalhar assim. Não tinha tempo de ir no médico, não tinha tempo de fazer nada. Porque você tinha que trabalhar à noite, trabalhar de sábado, trabalhar para poder entrar dinheiro, que virou um ciclo vicioso, sabe? E nocivo para a empresa. Eu não sabia como é que eu saía daquilo. Entendeu? Legal. Ó, só a Jandira falando, competência e honestidade são marcas da Mecânica Liciotti. O Taufner falando que está o canal do alinhador que está acompanhando, também está falando que usa o software Ultracar. Na realidade é o seguinte, né, Luiz? Tem 27 anos que eu trabalho com gestão de oficinas. E aí, não estou nem falando de software, mas assim, a proposta nossa e minha sempre foi assim, ó, compartilhar conhecimento. O que eu puder compartilhar de conhecimento para ajudar as oficinas a encontrar esse caminho que eu tanto falo, de equilíbrio, de tudo, de conseguir pagar as contas, sobrar dinheiro, etc. O que eu puder fazer, eu quero fazer e vou fazer. E fico feliz quando alguém fala assim, eu busquei na internet e encontrei o Fábio. Né? Tem outras pessoas que falam de gestão e são boas também, mas a gente tem essa história de vida assim, de conhecer um monte de oficinas e pegar as coisas boas que as oficinas fazem e as coisas que não são tão boas e falar assim, olha, não segue esse caminho que pode não dar muito certo, não, segue esse que é melhor. Enfim, aí dentro desse contexto, só para a gente tentar alinhar esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, você chegou num momento da vida que você falou com seu pai assim, tá difícil, a gente está trabalhando demais, não está sobrando dinheiro para nada, não estamos tendo tempo para nada. Aí você foi buscar ajuda em gestão. O que seu pai pensou quando você falou assim? Não, porque isso pode ajudar outras oficinas, né? Que estão participando com a gente. O que passou pela cabeça do seu pai quando você falou assim, eu vou buscar ajuda? De alguma forma. Na verdade, Fábio, eu nunca falei para o meu pai que a oficina estava em situação ruim. Porque eu tinha medo de magoar ele, entendeu? Porque, além de ter medo de magoar ele, eu tinha medo de mostrar uma certa incompetência, porque eu sempre tive isso no meu coração. Com ele dava certo, por que comigo não vai? Será que sou eu? Eu não tenho luxo, eu não faço uma retirada exorbitante. Eu ando com um carro financiado, né? Eu pensava na época. Por que as coisas não vão comigo? Então eu tinha vergonha de falar para ele, de mostrar para ele. Minha mãe sabia, minha mãe cuidava da parte de ir no banco e tal, ela sabia, ela via meu sofrimento, mas meu pai não sabia, não. Esse foco do meu pai era 100% pátio. Era trabalhar, encher a oficina de carro, independente do serviço, né? E aquela coisa de antigamente. Eu fui deixando a coisa rolar desse jeito, até a hora que não deu mais. E foi um grande erro da minha parte. Se eu tivesse tomado atitude antes, né? Porque eu ficava colocando a culpa desse fracasso nos outros, né? Meu pai não deixa eu mudar a oficina, a culpa é dele, no meu inconsciente. Mas, na verdade, a culpa era minha, porque eu não tomava atitude, não saía da zona de conforto. Quando a coisa apertou, eu tive que sair. Graças a Deus, até agora está dando certo. Legal. Nossa, bom demais. Bom,
E aí, Luiz, agora vamos dizer assim, o que tirou você da zona de conforto foi falar assim, ó, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não aguento mais trabalhar tanto e não sobrar dinheiro como a gente espera que sobre numa oficina. Aí você começou a trabalhar com gestão. Como é que foi dali, desse processo de gestão para hoje? O que, que mudou na sua oficina? O que, que você conseguiu implantar de rotinas que deram certo e que estão trazendo o resultado que você hoje, que estão trazendo o resultado hoje que você sempre buscou? Então, o que eu comecei? Primeiro eu comecei a organizar a questão de estrutura, né? Um carrinho para cada mecânico, uma pneumática para cada mecânico, para economizar tempo, uma caixa de ferramenta para cada um. Uma coisa que foi essencial foi implantar checklist, porque a gente deixava o carro entrar na oficina e perdia a oportunidade de vender com honestidade para o cliente, entendeu? Atender o que o cliente precisa sem empurrar nada, que a gente nunca foi. Meu pai me ensinou a trabalhar de forma correta, com honestidade, e está sendo assim, vai ser assim, se Deus quiser, com alguns dos meus filhos ou com os 3 filhos. Então foi a questão de checklist, um checklist de intervenção, um checklist mais básico, né, coisas que a gente aprendeu aí com a consultoria da Ultracar, quando eu contratei a consultoria de vocês, começou a me passar bastante coisa que eu não imaginava, entendeu? Aí vendo números, vendo indicador de ticket médio, a gente pega mais no pé com relação a checklist, ó, tem que ter mais atenção nisso, tem que ter mais atenção naquilo. Questão de organização do pátio, sabe? Deixar as coisas mais limpas, mais organizadas. A oficina, quando meu pai administrava, sempre foi muito limpa, sempre foi muito organizada. Nunca foi bagunçado, ele sempre prezou muito por isso. Só que era uma visão de que, tipo assim, você não precisava investir tanto em equipamento, tanto em ferramentas que geram produtividade, entendeu? E hoje a gente vende tempo, né, Fábio? Uma coisa que eu comecei a fazer é entender o custo da minha hora, que foi importantíssimo, entendeu? Porque eu compro o tempo dos meus funcionários e vendo o tempo para o cliente. Então, se eu não souber fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de conta, a conta não fecha. Precificação também foi uma coisa que me ajudou muito a fazer o fluxo de caixa se organizar. Não está do jeito que eu quero ainda, entendeu? Eu quero deixar a coisa mais redonda em vários aspectos, mas está caminhando. Mas o mais importante é assim, ó, não está do jeito que você quer, mas você encontrou o caminho. É isso que eu falo, né? Isso que é o mais importante. Luiz, só para as pessoas que estão participando com a gente se identificar, quantos elevadores tem na sua oficina? 6. 6 elevadores. Qual que é o espaço do galpão? 360 metros quadrados. 360 metros quadrados, 6 elevadores. Quantos mecânicos tem? Hoje eu estou com déficit lá na equipe, nós estamos com 2 mecânicos e eu, né? Então está com 2,5. Tá. Eu tenho que atender cliente. Mas normalmente são quantos? 3 mecânicos? Para ficar bom, para rodar, tem que ser 4. Aí 4 mecânicos. Tem o Ronaldo, que é o menino que faz compras, que desenrola para a gente trabalhar, né? E eu. Tá. Então, o ideal para a sua oficina, e aí eu estou falando isso para as oficinas que estão com a gente se identificarem, né? Quantos funcionários que eu tenho, quantos elevadores que eu tenho, porque eles vão conseguindo saber, né, o tamanho da oficina, lembrando que cada oficina é um perfil, e a gente tem que entender o perfil não só da oficina, como da região e da cidade que a oficina está. Às vezes o ticket médio de uma oficina é um pouco maior ou menor do que da outra, por causa da região, do bairro e assim por diante. Ô Luiz, então você tem, o ideal para você seriam 4 mecânicos, um do estoque, você. Quem mexe com o financeiro? Eu. Você. Legal. Quem abre os orçamentos? O Ronaldo, que é o menino que faz ele abre orçamento, ele faz cotação, compra peça, e eu vendo. E quando o dono da oficina fala para a gente que ele não tem tempo de fazer nada, o que você acha que é o problema nesse contexto? É verdade. Para mim é uma realidade ainda. Eu não consigo ter tempo. Assim, minha família está vendo aí, sabe?
é totalmente dedicado à oficina, sabe? Eu quero, um dos meus, do meu planejamento é chegar, não que a oficina seja, tem uma autogestão, mas ter condição de funcionar e eu poder ir no médico tranquilo, entendeu? Eu vou ao médico, mas tem que estar bem agendadinho, bem legal, porque senão eu desmarco a consulta. Entendi. Mas antes era pior, antes não dava para ir mesmo, entendeu? Então, esse é o processo de gestão, que é o caminho que a gente encontra para poder conseguir chegar num ponto onde a oficina ande sem a gente precisar ficar lá o tempo inteiro. A gente vai precisar ficar, mas é a gente entender que o processo de gestão, eu sempre falo isso, sabe, Luiz? Às vezes as pessoas acham que fazer gestão é muito... ou é muito difícil, ou que se você faz, o resultado vem imediato. E não é assim. Não. A gestão é um processo muito lento, porque ele exige a mudança cultural. Quando eu falo de mudança cultural, até para ser mais prático, estou falando assim, exige a mudança na forma de você agir e de você pensar. Quando você começa a mudar a forma de você agir, significa que você, em vez de ficar 9 horas por dia debaixo do carro ou consertando o carro, você vai ficar 7 horas e o restante você vai trabalhar para administrar a sua empresa. Sim. Você vai analisar os números da sua empresa. Né? Você falou aí que há não muito tempo atrás aí era 100% da receita de cartão que você antecipava na oficina. Eu vou falar o seguinte, quem faz processo de antecipação, eu não vou dizer agora se está certo ou está errado, porque é um assunto muito longo para estar falando, mas é essencial você saber e conhecer as taxas que estão sendo aplicadas nesse processo de antecipação, porque muitas oficinas não acompanham esse controle. E por não acompanhar esse controle de antecipação, não estão acompanhando essa questão do valor que se gasta para poder fazer esse processo de antecipação. Vou dar um exemplo simples. Imagine que o seu cliente passa no cartão R$100 e você parcela em 5 vezes. 5 parcelinhas de 20. Se a operadora do cartão te cobrar 3%, o primeiro mês é 3%, o segundo é 6%, e assim por diante. 3, 6, 9, 12, 15. Sabe o que significa? É que se você faz a conta desses percentuais incidindo na parcela de R$20, se você tinha R$100 para receber, no final da antecipação você vai receber R$91. Não é só isso, né, Fábio? R$9 só. Oi? E não é só isso que tem nesse preço. Não é. Mas tem imposto, comissão, salário, tem aluguel. Sim, não. Tem um monte de coisa, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Tem gente que pensa, não, mas é só R$9. Eu deixo de receber 100 para receber 91. Ok, mas faz a conta agora, encontra o ticket médio da sua oficina. Multiplica pela quantidade de carros que você tem. Aí você vai ver que o número sai de R$9 e vai para R$2.000, R$2.500, só no processo de antecipação. Então a gente tem que tomar cuidado. De novo, eu não estou falando aqui se você deve ou não deve antecipar. Esse assunto ele é mais longo. Eu estou falando o seguinte, se você faz antecipação, entenda as taxas. E não tem jeito de entender das taxas se você ficar 100% do tempo envolvido no pátio. Aí não tem jeito. Eu vou consertar mais carro para ganhar dinheiro. Tá, mas você está ganhando dinheiro ali e está perdendo de carro. E aí entra o que você falou, porque nós estamos falando só da taxa de cartão, mas tem um monte de outras coisas, como o próprio tempo e a produtividade dos nossos funcionários, que faz você deixar de ganhar dinheiro. Enfim, fazer gestão... Por isso que é importante a precificação, né? Tem que saber colocar tudo na ponta do lápis aí para poder precificar direito, porque esse tipo de taxa tem que ir no preço. Mas tem muita gente que não coloca isso no preço, né? Eles só fazem automático, né? Eu não colocava, Fábio. Era um ralo de dinheiro, eu não colocava. Exatamente. O RosDG tá falando, meu pai é cliente há anos e hoje eu faço parte dessa grande oficina, acho que trabalha com vocês aí. É o Ronaldo, trabalha. O Hélio, quantas pessoas trabalham na sua oficina? Você já respondeu, mas fala de novo, o Hélio Júnior.
está perguntando quantas pessoas hoje, atualmente, estão trabalhando nas suas oficinas. Eu 2 mecânicos e o orçamentista. Mas está com déficit. Você está buscando aí mais mecânicos. Faz tempo já que eu estou buscando, mas está complicado. O pessoal da NASCAR está aí, mandar um abração para eles, para o Ney. Grande abraço, Ney, um cara sensacional também. O André também está aí, participando com a gente, André Campos. E o Fábio lá de Araraquara, está falando, maquininha, imposto, contador, água, luz, telefone, internet, salário, etc. É um monte de coisa. Realmente é, né? Ô Luiz, qual que é o Instagram da sua oficina? @Mecânica Liciotti. Mecânica Liciotti com 2 Cs e 2 T's ou os 2 Cs e 2 Cs e 2 T's. Tá bom. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar aí para todo mundo ver o seu Instagram e o meu Instagram, que é Fábio Moraes _gestão. Para quem puder seguir a gente, acompanhar, é legal, que essas histórias a gente está também divulgando. Uma outra coisa é que a gente está caminhando para o final, falar para o pessoal printar a tela e publicar no Instagram e marcar a gente, para a gente também republicar, né? Porque eu sempre brinco o seguinte, só não pega a gente de cara fechado, porque já não ajuda, né? Aí você pega a gente de cara meio fechada. Eu estou sempre de cara fechada, eu tenho que tomar cuidado. Não, mas super legal. Ô Luiz, bom, como que está hoje a Mecânica Liciotti? E aí eu queria pegar um pouquinho, quando eu te convidei para estar fazendo esse trabalho comigo aqui na oficina de Histórias de Luta e de Sucesso, eu conversei com você e você falou assim comigo, ô Fábio, eu gostaria muito, mas tem como segurar um pouquinho, porque a gente está fazendo uma reforminha na empresa e eu queria fazer esse trabalho depois da reforma. Muitas oficinas pensam em fazer reformas, etc. Como é que foi? Como aconteceu a sua? O que você sentiu que era o momento de fazer esse processo e de falar assim, não, eu preciso mexer um pouquinho aqui na parte física da empresa? Eu vou começar lá atrás, então. A reforma na oficina começou em 2019, quando eu contratei a consultoria da Ultracar, e aí o Paulo visitou a gente, fez a primeira visita lá, né? Eu achava que a coisa estava feia, mas quando ele me mostrou os gráficos lá, eu fiquei desesperado. Aí agora, eu lembro disso. Aí eu até te encontrei num evento aqui em Ribeirão, no Reparador em Foco, e comentei isso com você. Aí eu falei, não, agora, né? Porque eu estava com um monte de coisa na cabeça, mas não tirava nada, né? Não punha no papel. E aí é o que você falou de agir, tinha que sair da cabeça e ir para o papel. Aí eu comecei a dar meus pulos, né? Bom, vou começar a implantar um 5S aí, nós já começamos a fazer uma faxina na oficina. A primeira coisa que eu fiz foi reformar o escritório, porque as peças ficavam tudo dentro do escritório, você ia acertar com o cliente, era peça pendurada na porta, o cliente esbarrava num gancho, era meio esquisito. Aí fomos acertando, começou em 2018 arrumando escritório, pintando ali a salinha dos clientes. Aí eu comecei a comprar equipamento, 2019, desculpa. Comecei a comprar equipamento novo para agregar mais serviço, entendeu? Eu não mexia com ar-condicionado. Aí eu paguei o treinamento para o Fabiano, que é um funcionário antigo nosso, para fazer. Hoje a gente tem a recicladora, faz manutenção em ar. Comprei uma máquina de troca de fluido de transmissão e agrega mais serviço. É uma ferramenta que aumenta demais o ticket médio, é excelente, né? E aí veio a pandemia em 2020 e eu já tinha na cabeça de passar o epóxi na oficina, que era um sonho meu, né? De pintar, mudar as cores aí, mudar o layout, mudar a logo. Veio a pandemia, eu dei uma segurada. Mas, assim, eu não desanimei de fazer. Foi muito ruim os 2 primeiros meses da pandemia em 2020, mas depois bombou até agora, né? Porque o nosso setor cresceu muito na pandemia. Verdade. Veio ao contrário da economia do país, né? E aí aí esse ano nós pintamos oficina, mandei pintar oficina, passamos epóxi, e agora tá desse jeito aí, né? Tá do jeito que tá hoje, mas vai melhorar mais, se Deus quiser. Legal. Então, a reforma vem de 2 anos, assim, não foi esse ano eu fiz a reforma, vim fazendo devagar.
Isso, é isso que eu acho legal, é por isso que eu quis puxar esse assunto, porque muitas vezes as oficinas fazem reforma sem planejamento, e aí acaba gastando um dinheiro que não tem. Então, toda reforma precisa ser feita, deve ser feita, mas com planejamento, e você não deve usar dinheiro ou de antecipação de cartão, ou de empréstimo bancário para fazer reforma, senão você vai ter, não é problemas, mas você está gerenciando, administrando sua oficina de uma forma que não é a melhor de se fazer. O Gladstone Frank falou assim, fala um pouco da Ultracar, amigão. Ô Gladstone, a Ultracar é uma empresa que está no mercado há mais de 27 anos e trabalha com software de gestão. Ele tem um software chamado Ultracar Web, o Luiz Daliciotti usa, o Pitucha da última bate-papo que a gente teve usa, enfim, tem um monte de gente aí no país utilizando e é um software que te ajuda nos processos de gestão. Essa é a Ultracar. A sede dela é em Belo Horizonte. É uma empresa minha. E o IAA é o Instituto da Administração Automotiva que cuida da parte de gestão. Então o Luiz falou assim, o Paulinho teve aqui, identificou isso, aquilo, tal, é do IAA. Então a gente separa, porque... E por que eu separo? E é bom a gente falar isso rapidinho. Porque se alguém quer falar com o Fábio sobre software de gestão, fala em nome da Ultracar. Se alguém quer falar sobre gestão da oficina, não necessariamente precisa ter o software. Pode falar comigo de gestão e eu vou atender da melhor maneira possível. E aí, Gladstone, você está falando que é em Salvador, a gente tem um trabalho muito forte com o Sebrae em Salvador e a gente está começando uma consultoria em Salvador através do Sebrae, agora no mês de julho. Então, depois entra no meu Instagram, vai lá no direct, manda o seu telefone, que eu vou passar o contato pessoal do Instagram, do Sebrae para falar com você, porque é super legal nesse sentido. O Sebrae ele está assumindo praticamente todas as despesas, enfim, super legal. Isso é só para falar rapidinho, Ultracar e IA. Luiz, você falou que ficou conhecendo a Ultracar, a gente já está com o nosso tempo quase finalizando. Você falou que conheceu a Ultracar, você buscou na internet, conheceu o Fábio. E seu pai, hein? Seu pai, ele acompanha o Fábio, não por ser o Fábio, mas ele acompanha as coisas de gestão, ainda não. Ele vê um vídeo aqui, outro ali, ele não vê nada. Como é que funciona isso, hein? Pode ser que a partir de hoje ele comece a acompanhar, mas ele não acompanha, não. Ele gosta de outras coisas, as coisas de bicicleta dele lá, de moto, que ele gosta muito. Ele não acompanha mais nada de oficina, rapaz. Hoje ele não vai mais na oficina trabalhar. Eu chego lá, ele está tomando o tererê dele lá, fica conversando com os clientes, até umas 8h30, leva um cliente para mim, o outro, mas não trabalha mais não. Legal. Graças a Deus ele não precisa mais, ele conseguiu construir um patrimônio para ele e minha mãe envelhecer tranquilo. Que bom, né? Isso é tranquilo. E assim, começou com seu pai, chegou em você, e você falou agora que tem 3 filhos, e aí você está trabalhando também para ver se segue em família. O meu mais velho começou comigo, agora parou porque quebrou a perna e eu tô com medo de levar por causa da pandemia, sabe? Mas, cara, assim, eu sou pai, né? Eu sou pai, eu sou apaixonado pela mecânica e ver meus filhos trabalhando comigo vai ser um sonho. Mas tem que ver o que eles querem da vida deles, né? Mas até eles resolverem, eles vão trabalhar lá para aprender como é que é o negócio. Legal, super legal. Luiz, eu acho que a gente conseguiu inspirar muita oficina que está participando com a gente, com essas ideias, com essas sugestões, principalmente quando a gente fala o seguinte, olha, eu estava com um problema e a gestão, não foi o Fábio, a gestão me ajudou. O Fábio veio a reboque, conseguiu te dar algumas ideias, uns caminhos certos para seguirem, mas essa virada foi sua. Isso que eu cobro muito de quem me acompanha, de quem me segue. Às vezes eu sou até repetitivo. Meu pessoal fala assim, Fábio, você repete demais a mesma coisa. Eu falo assim, eu repito, porque eu continuo vendo oficinas tomando decisões por intuição, por achismo, sem analisar os indicadores que você tanto falou, né? Eu acho que isso
é que faz toda a diferença na vida de uma oficina. Ter sucesso e de uma oficina que não tem sucesso. Então, quero passar a palavra para você e falar assim, Luiz, você fala agora o que você quiser falar aí, que a gente já está terminando. Ô, Fábio, então, eu acho muito legal esses projetos que mostra para quem é leigo na área e às vezes vê a mecânica como um subemprego. Eu fico muito incomodado com isso, sabe? De às vezes ver, se você não conseguir estudar, você vai ser mecânico. Gente, ó, eu sou muito grato à mecânica, muito grato. Foi-se o tempo, né? Foi-se o tempo. Eu amo a minha profissão de coração, assim, de paixão. Minha família sabe, quem me conhece sabe, eu amo o que eu faço. Eu vi meu pai fazer as coisas com muito amor, tudo que ele fazia era com muito amor. Então, eu me incomodo muito e fico muito feliz de ver esse tipo de projeto, porque mostra e valoriza a nossa profissão. Que na minha opinião, eu acho que daqui para frente é uma profissão que vai crescer muito, que tem tudo para ser muito valorizada. O pessoal aí uma molecada, né, que às vezes não sabe o que vai fazer, gostar de carro, investe, porque é uma profissão maravilhosa, faz a gente prosperar. Eu fico muito feliz de ver minha equipe lá, ó, quando um menino compra um carro novo, o outro compra um apartamento, eu fico feliz de ver o tanto que eles estão prosperando, porque isso aí é graças à vontade deles e essa profissão que a gente tem que é maravilhosa, então tem que dar valor nisso. Outra coisa, né, não sei se eu posso falar muito, Vontade. Que assim, falando da história da nossa oficina, eu não posso deixar de falar da minha mãe, porque ela foi um pilar importantíssimo na construção dessa história, entendeu? Resiliente, sábia, soube entender os momentos difíceis, entendeu? Assim como a minha esposa, eu agradeço muito ela, a força que ela me dá, a força em tudo que eu penso, em todos os meus sonhos, porque ser mulher de dono de oficina não é fácil. Ser da família do dono da oficina não é fácil. A gente vive nervoso, é complicado. O pessoal que está vendo aí sabe. Então, parabenizar aí a mulherada que é esposa de dono de oficina, agradecer muito a minha mãe, a minha esposa, a minha família. E é isso aí, minha equipe, meus funcionários, os que estão lá, os que já passaram por lá e ajudou a gente a construir essa história aí. E agradecer muito meu pai, que meu pai é meu exemplo, né? Meu pai é um espelho para mim. Legal. Você sabe que uma coisa que... dois pontos bem legais em cima do que você falou. Primeiro, é que o setor automotivo, as oficinas, como foram consideradas como serviços essenciais, elas não fecharam. E às vezes eu ainda escuto assim, minha oficina está com pouco movimento, estou com pouco carro, estou com muita dificuldade. Eu falo, gente, se você está vivendo isso nesse momento, em que as oficinas estão abertas e um monte de lugar está fechado, ou pelo menos estavam de uns tempos atrás, é porque falta gestão na sua oficina. E aí, de alguma forma, o Oficina Brasil, como o Fábio, de alguma forma, podem tentar te ajudar. A segunda coisa é que quando você falou da sua mãe, me veio um negócio na cabeça que eu falei assim, caramba, por que eu não falei isso antes, né? É que está tendo uma tendência, Luiz, de ter mulheres como donas de oficina. Verdade. Isso é super legal, porque mostra a diversidade e a importância desse mercado automotivo. Eu sigo muita dona de oficina no Instagram. E então, assim, oficina muito próspera, muito legal, sabe? Muito organizada. A mulher tem essa capacidade de ver os detalhes, né? E quando não sai do pátio, porque eu saí do pátio, eu tô no pátio ainda, né? Mas assim, eu tenho aquela coisa enraizada do pátio, é mais difícil. E é muito legal ver mulher administrando oficina, as esposas aí do pessoal que trabalha junto, ou mesmo a mulher que compra uma oficina aí, um ponto e começa a gerenciar e dá certo. Assim, isso tem acontecido agora com mais frequência. A primeira história de luta e sucesso foi do Michael, de Americana, da oficina Pontocar, e ele e a esposa participaram, porque os dois trabalham juntos. E a gente viu o envolvimento dela nesse processo. Inclusive, a live está gravada, o bate-papo está gravado, quem não viu, só procurar no Instagram do Jornal Oficina Brasil, que está lá e vale muito a pena ver. Está no meu canal de gestão do YouTube. Só lembrando, hein? Eu tenho um canal de gestão no YouTube, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. É só lá no YouTube e digitar. Tem muita coisa legal lá, um monte de vídeo para falar sobre gestão e, de repente, te ajudar em algum desses
pontos que eu e o Luiz abordamos aqui. Só para finalizar, não poderia deixar de ler aqui, Luiz, o Antônio Carlos, dando parabéns pela perseverança, que Deus te ilumine cada dia mais, que sua oficina cresça, agradecendo eu e você sobre esse bate-papo que a gente teve aqui, a Jandira também dando parabéns. Minha esposa. Oi? A minha esposa. O James dando parabéns também. O Rony falando, geração a geração, exemplo de uma oficina mecânica, parabéns. O Pedro Paulo falando, conhecendo as batalhas dos outros reparadores, renovamos nossa fé e esperança em dias melhores para o segmento. É isso mesmo, Pedro. A Zulmira falando que foi excelente, educativa. Foi excelente, educativa. O Fábio, o Fabiano, é isso aí, Júnior, assim como você, eu também amo meu trabalho, e vai por aí afora. Gente, super, hiper, mega feliz, mais uma vez, né? Cara, assim, eu só tenho que te agradecer, eu acho que eu fico encantado com esse projeto, eu tenho certeza o pessoal da Oficina Brasil também, porque a gente está... enfim, a gente conversar, bater papo. Eu brinquei com o Luiz esses dias, falei assim, Luiz, nossa live só vai faltar cerveja. Qualquer dia eu vou combinar com você. Toma uma cerveja daí que eu tomo uma daqui, só para a gente poder... Oi? Gostei. Quando tiver outro, você me chama. Agora já passou a primeira vez. Então, porque realmente é um bate-papo, né? E a gente quer que as pessoas que estejam participando se identifiquem com esse bate-papo e falem assim, né? Cara, se tá dando certo com ele, por que não pode dar comigo? O que ele está fazendo que está no caminho certo, né? O Aliciotti e o Luiz não estão ricos, milionários, mas eles estão no caminho certo. Então, se ele está no caminho certo, ele tem uma visão de que ele vai conseguir chegar lá, assim, bem, que ele vai conseguir montar um patrimônio, que ele consiga viver num determinado momento da vida, fazer igual seu pai fez. Passa para os filhos ou passa para alguém e vai descansar. É isso que a gente quer com esse projeto de histórias de luta e sucesso. Postem as imagens nossas aí, o print da tela que você tirou, no Instagram da Oficina Aliciotti, no meu Instagram, no Instagram do Jornal Oficina Brasil. Divulguem. E olha, muito obrigado. E em final de julho, a gente não definiu a data certinha ainda não, mas final de julho eu vou estar falando com uma oficina de Curvelo, que é interior do estado de Minas Gerais. Mais histórias de luta e sucesso aí, hein? E quem sabe um dia a gente não vai estar falando da sua história. Luiz, muito obrigado. Grande abraço para o seu pai, sua esposa, sua mãe. Espero em breve a gente conseguir se encontrar. Oficina Brasil, obrigado pela confiança nesse projeto de histórias de luta e sucesso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e a gente se encontra em breve por aí. Tchau. Tchau, Luiz. Tchau. Obrigado, tchau. Obrigado.